Hoje nós vamos iniciar aqui com os nove passos para a cria eficiente de bezerras leiteiras. Esse passo a passo aqui, pessoal, eu que desenvolvi, sabe? Eu acho que eu gosto muito quando a gente coloca um passo a passo para vocês fixarem, gravarem, colocarem uma sequência de atividades que você tem que fazer logo após o nascimento da bezerra, no caso, né? Mas também serve para os bezerros. Se fosse um animal de corte, também serviria com algumas exceções. Então, vamos lá. Primeiro passo, colostragem, né, que é o fornecimento de colosso. Eu vou detalhar daqui a pouco. Segundo passo é o fornecimento do alimento concentrado. Também vou explicar os motivos, né, que se deve iniciar um fornecimento de concentrado antecipado para as bezerras leiteiras, né? A cura do umbigo, vamos falar sobre a importância. Vamos falar também das formas de identificação dos animais, também da pesagem, da descorna, a remoção dos tetos extranuméricos, como realizar o aleitamento natural e o aleitamento artificial. E também vamos comentar sobre as instalações para as bezerras. Talvez não dê para falar tudo hoje nessa aula. Para não ficar uma aula muito extensa, uma aula muito pesada, a gente vai dividir ela em 2 ou 3 partes, ok? Então vamos lá, gente. Criação de bezerras. Qual que é a importância? Qual que é a importância da criação de bezerras na pecuária leiteira? E quais os benefícios da cria bem feita? Responde aí para mim. Qual que é a importância de fazer uma cria diferenciada na pecuária leiteira? Repor as matrizes, por exemplo. Repor as matrizes. Então, uma cria bem feita é fundamental. É como se fosse meu time, meu sub-20, né? A turma que vai estar substituindo os titulares daqui a pouco. Então, eu fazer uma cria bem feita é fundamental. Um animal recriado de forma adequada, ele vai adoecer menos, vai ter um menor índice de mortalidade, ele vai entrar mais cedo na fase reprodutiva, consequentemente, vai começar a produzir leite mais jovem, e isso vai melhorar meus índices zootécnicos. Então, esses aí são os principais benefícios da cria bem feita, né? O principal é o quê? Vai ter um bom ganho de peso, vou ter um menor índice de mortalidade, uma menor idade de cobertura, né? Provavelmente de 15 a 24 meses, dependendo do sistema de produção de vocês, né? Então, esses aqui são os principais benefícios. Eu também, quando a gente consegue, né? Quando a gente está desenvolvendo um sistema de produção de bezerras, é fundamental a gente estar fazendo um trabalho de melhoramento genético paralelo. Porque senão, se eu não fizer esse trabalho de melhoramento paralelo, provavelmente, né, a gente vai ter que descartar a maioria dos animais do rebanho. O que acontece muitas vezes, né? O camarada ele tem uma vaca ali boa de leite, muitas vezes a gente não sabe nem exatamente genético desse animal. Aí ele coloca um animal de linhagem de corte. Então, essa fêmea, provavelmente, se nascer uma fêmea, ela não vai ser uma boa produtora de leite, não vai ser uma boa matriz no meu rebanho. Então, eu tenho que definir se eu quero corte, se eu quero leite, se eu vou utilizar, se eu vou fazer a reposição das crias. Essa aula hoje, ela foi construída pensando que numa fazenda de leite, que aproveita as bezerras para a reposição das futuras matrizes. Em outros sistemas, o produtor ele vai ter que sempre está comprando novas matrizes para o seu rebanho. Ele descarta tanto as fêmeas ou machos, né, outros sistemas onde ele não preconiza essa reposição, e está sempre comprando matrizes, futuras matrizes, para a manutenção da produção do leite. Beleza? Então vamos lá. O que é o colostro? É o leite da primeira lactação da vaca, para o bezerro tomar, adquirir imunoglobulinas, essas coisas. Pois é, o colosso é a primeira secreção. Ele ainda não é leite, ele é o colosso. É a primeira secreção, o parto, e é rica em imunoglobulinas. Então, eu não posso falar lactação, no caso, né? Ele está iniciando a lactação, mas a primeira secreção do leite, a primeira secreção não é leite, é o colosso. Sim, sim. Ele é diferente. Então, a gente fala assim, toda vez que eu falo assim, o que é o colosso? É a primeira secreção após o parto, rica em imunoglobulinas. Pronto. A ordem de parto interfere na qualidade do colosso? O que é que interfere, gente? Responde aí para mim. O que é que interfere na qualidade do colosso? Um colosso, para ele ter uma alta qualidade, ele tem que ser rico em quê? Vai ser comigo.
Um colosso, ele tem uma alta qualidade de imunoglobulinas, né? Ótimo. Então, o que vai interferir no teor de imunoglobulinas desse colosso? Se a vaca teve uma boa nutrição durante a gestação, por exemplo, Sim, o que mais que interfere? Uma vaca, uma primípara, ela tem o mesmo, ela tem mais ou menos anticorpos que uma multípara? Acho que menos. Menos. Ela conviveu menos, ela tem menos anticorpos. Normalmente, o animal de terceira cria é o que apresenta maior número de anticorpos no colosso, normalmente. De O terceira cria. manejo sanitário está ligado ao sistema imune também? Dessas vacas? Assim, tá, mas não vamos entrar nisso aí, não. Vamos entender que um manejo sanitário adequado e eficiente é obrigatório, entendeu? Por exemplo, um animal de terceira cria, ele sempre vai ter mais anticorpos no colosso do que o animal de primeira e segunda cria e até de quarta cria, porque é uma característica do animal. Então, outro fator, raça interfere? Interfere no número de imunoglobulinas presentes no colosso. A raça que apresenta maior número de anticorpos no leite é a raça Jersey. Uma das que apresenta o menor número de anticorpos no leite é a raça holandesa. Entendeu? Então, a raça, o número de crias interfere, a raça interfere. Isso tudo interfere na qualidade do meu colosso. Como ocorre a transferência de imunidade em bovinos? Fala aí para mim, vocês futuros veterinários, me expliquem aí, por favor, como que ocorre a transferência de imunidade em bovinos? É pelo colosso, né? E aí, é só pelo colosso? Algumas espécies têm a transferência de imunidade via placentária. Essa transferência de imunidade via placentária ocorre em bovinos? Eu acho que não. Beleza? Não ocorre, não ocorre. Então fica certo, não ocorre transferência de imunidade via placentária em bovinos. Em bovinos não ocorre, em outras espécies sim. Mas então, se não ocorre transferência de imunidade via placentária, qual é a principal forma de transferência de imunidade da mãe, né, no caso da vaca, para o bezerro ou bezerra? A colostragem. A colostragem. Eu até perguntei isso hoje lá no Instagram, no meu chat. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, o primeiro passo para uma cria bem feita de bezerros de leite é o quê? É o fornecimento adequado do colostro. Correto? Aqui eu tenho algumas respostinhas, né? O que seria o colostro? A primeira secreção da glândula mamária após o parto. Uma secreção rica em imunoglobulinas. O que afeta a composição do colostro? Ordem de parto, número de ordenhas. Isso aqui é perfeito, ó. Você nunca deve ordenhar a vaca. Tem vaca que começa a mojar ali 1 ou 2 dias antes do parto. Você não pode mojar, ordenhar ela, viu? Pelo amor de Deus. Então, à medida que você vai fazendo mais ordenhas, o número de imunoglobulinas desse colosso ele vai diminuindo. Tende a limpar após 5 dias pós-parto. Aí, após a gente fala limpar o leite, né? Aí você vai ter o leite. Então, normalmente, tende a limpar após 5 dias o parto. Como ocorre a transferência de imunidade em bovinos? Não ocorre via placentária e é passada via colosso. É o que a gente chama de imunidade passiva. Beleza? Tudo tranquilo até agora, né? Um ponto fundamental, eu acredito que deve estar em algum slide mais à frente, mas eu vou falar logo para vocês. Qual que é o momento ideal para eu fornecer o colostro? quando o bezerro vai Nas nascendo, que ele primeiras já dá horas? conta de ficar em pé, Pois é, até quantas horas após o parto? acredito que 4 horas, 48? se não Você me tem engano. dúvida? O ideal é 6 horas, né? Para ter uma absorção 10. melhor. Até, né? Até 6 horas. Até 6 horas seria o ideal. Ele tem que mamar pelo menos 2 litros de colosso até 6 horas após o nascimento, após o parto. Por quê? Por Por quê? causa
A Wilda falou que foi Ivan por causa da goteira esofágica? Não. Não, vamos comentar da goteira Por causa esofágica. da membrana estomacal, alguma coisa do tipo assim, só não tô lembrando como dizer direito. Estomacal? A absorção ocorre onde? A absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes, ela sempre vai ocorrer no intestino delgado. E nessas primeiras 6 horas de vida do animal, essas imunoglobulinas, elas são absorvidas praticamente que intactas. Elas conseguem passagem livre, ou seja, onde eu vou ter uma maior absorção de imunoglobulinas com passagem livre. Após essas 6 horas, vai diminuindo essa capacidade dessas imunoglobulinas estarem passando de forma intacta. Elas começam a sofrer um processo de digestão, muitas vezes. Então, até as primeiras 6 horas, elas passam livre. Elas são absorvidas de forma livre. Após isso, elas vão diminuindo gradativamente. Ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Bezerras com alto grau de sangue, zebu, né? Elas vão mamar o leite diretamente no teto da vaca, né? Isso aí no caso do colosso. Por que, gente, bezerras com alto grau de sangue, elas vão mamar o colosso diretamente no teto da vaca? Esse eu não sei explicar o motivo, não. É por causa daquela questão que você falou de dependendo da raça, tem menos imunoglobulina? Não é por causa disso, não. Vamos pensar, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês conversem. Teve um dia que um aluno falou comigo assim, professor, já que o senhor vai falar a resposta, que o senhor não fala logo, então. Aí eu respondi, né, a vontade minha era de pegar ele, levantar uns 2 metros de altura, né, mas aí eu tentei ser o mais educado possível, né. Senão, fulano, é Por porque causa do tamanho dos tetos? a gente tem que estimular o desenvolvimento cognitivo, né? Quando o aluno ele para pensar uma resposta, quando eu falar a resposta, ele grava mais fácil. Aí um já falou aí o tamanho dos tetos também não é, outro falou a questão das imunoglobulinas também não é, mas eu tenho certeza que na hora que eu falar a resposta vocês vão gravar melhor. Então, por que as bezerras com alto grau de sangue zebu, elas mamam diretamente no teto da vaca? Quando o bezerro ou a bezerra ela está do lado da vaca, ela fornece um estímulo para a descida do leite, sim ou não? A presença do bezerro, Sim, ajuda. ela fornece um estímulo, sim. É necessário. Então, a presença do animal fornece um estímulo para a descida do leite, libera ocitocina, e com isso aí vai promover a descida do leite. É um fato. Rafael, eu vou fazer uma pergunta aí, Tony. Entretanto, pode ler a pergunta aí. Quando uma vaca rejeita o bezerro, procuramos uma vaca múltipla para ele continuar mamando. Mas guarda essa pergunta para daqui a pouco, porque senão nós somos um colosso ainda. Se não for falar de vaca que rejeita o bezerro agora, mas pode deixar para o final. Anota essa aí para o final e me pergunta novamente, viu? Que aí a gente discute todos os pontos. Tranquilo? Mas senão a gente vai fugir muito do assunto aqui agora. Vamos focar no colosso agora. Nós somos só de colosso. Aí, animais. Se eu agora... Então, quanto maior o grau de sangue zebu, eu tenho que deixar o bezerro do lado para estimular a descida do leite. Acontece isso em vacas taurinas, em vacas holandesas? Eu preciso da presença do bezerro? Sim ou não? Vacas holandesas, um rebanho mais apurado para holandês. Sim ou não? Não. Acho que não. Não. Pelo contrário, quando é vaca taurina, vaca holandesa, pode ser não necessariamente só holandesas, vacas jéssias, que não precisa da presença do bezerro, a vaca ela nem vê o bezerro. Nasceu, teve aquele momentinho ali, tchau. Tirei de perto. Por quê? Por quê, professor? Porque se eu deixar, a presença do bezerro vai estimular a descida. E eu não quero que essa vaca taurina ela acostume com a presença do bezerro para ter que descer o leite.
Eu já tiro logo, aparto ao nascimento. Por quê? Por que eu aparto ao nascimento? Porque animais taurinos, eles descem um leite naturalmente sem a presença do bezerro. Vai facilitar muito o meu manejo. Então, o que não vai acontecer com animais zebuínos? Animais zebuínos vai ter que ter a presença do bezerro de todo jeito. Já que vai ter que ter a presença do bezerro de todo jeito, é mais fácil eu deixar o bezerro mamar o colosso do que eu ir lá, tirar o colosso, colocar na mamadeira e fornecer para o bezerro. E animais taurinos, os quais eu não vou, os quais a vaca não vai permanecer com o bezerro durante a ordenha, eu não vou deixar o bezerro mamar nela, não. Justamente para não ter esse estímulo. Porque se tiver o estímulo uma vez, ela vai ter dificuldade para descer o leite em outras ocasiões. Tranquilo? Até aqui tá ok? Conseguiram entender o raciocínio? Sim. É uma questão de estímulo. Animais taurinos, eu não preciso da presença do bezerro para descida do leite, então eu não deixo que esse estímulo ocorra. Como animais zebuínos, eles vão precisar do estímulo de qualquer forma, eu já deixo o bezerro mamar, que vai dar menos trabalho para mim. Correto? Até aqui, ó, vacas zebuínas precisam do bezerro ao pé no momento da ordenha. Bezerros precisam ser levados ao curral. Esse é o caso de vacas zebuínas. Vacas taurinas, o aleitamento artificial no mínimo 3 dias, né, fornecimento de colosso. Eu vou detalhar como será o fornecimento de colosso mais adiante. A apartação ocorre no nascimento. Nasceu, teve aqui, deixou a vaca fazer aquela limpeza ali, aqueles primeiros segundinhos ali no bezerro, e já está apartado já. Ele não mama nela, não. Justamente para não promover esse estímulo na vaca taurina. Também, caso o animal ele não consiga mamar o colosso diretamente na vaca, ou eu não consigo fornecer ele via mamadeira, a gente vai ter que usar a sonda esovagiana. Aí tem que ter um cuidado, né? A posição correta. Vamos tentar agendar, vocês me cobrem, para a gente estar fazendo uma prática com a passagem de sonda. Ou talvez vocês já façam essa prática em outra disciplina, né? Para a gente estar fornecendo esse leite via sonda, pelo menos de forma prática lá no setor. Para vocês treinarem, né? Mas o risco é o quê? Na passagem da sonda, vocês, ao invés de ir lá na traqueia, introduzir a sonda na traqueia, correr o risco de introduzir a sonda na faringe. E aí está enchendo o pulmão do animal de leite. Não é o ideal. Tem que ter esses cuidados, então. Beleza? Correto? Então, tem que fornecer o colosso de todo jeito. Ou mamando direto para o animal, no caso dos animais zebuínos, ou fornecimento artificial através de mamadeira, e, em último caso, através da sonda esovagiana. O problema da sonda é que é mais traumático para o animal, machuca o animal, mas tem que fornecer. Não tem como não fornecer, viu? Aqui algumas fotos, né, mostrando aí a passagem da sonda esovagiana. A posição da cabeça para cima é fundamental para não correr o risco de estar introduzindo aí a sonda na laringe do animal. Vamos dar sequência. Fornecimento do colosso, eu já falei, né? Tem que ser 6 horas de vida. Nas primeiras 6 horas de vida, o bezerro tem que ter mamado pelo menos 2 litros de colosso. O primeiro dia de vida, o bezerro ele vai ingerir de 5 a 6 quilos de colosso, que vai conter mais de 60 miligramas de imunoglobulinas por ml. Isso aqui é o ideal. Então, o primeiro dia de vida, o animal vai mamar de 5 a 6 quilos de colosso. E, no mínimo, 2 litros de colosso tem que ser nas primeiras 6 horas de vida. Correto? Gravou isso aí, gente? Se fosse ter uma prova, a pergunta seria essa, viu? Ia ter essa pergunta aqui. Qual o melhor momento para a gente fornecer o colosso para as bezerras e os bezerros leiteiros? As primeiras 6 horas de vida. Ele tem que ingerir, no mínimo, 2 litros de colosso. Correto? Podemos seguir? Bora. Sim. Então, vamos lá. É interessante, Mariana? Era isso que você queria mesmo? Tá bacana, pode continuar. Então, beleza. Aqui, ó, gente, eu coloquei isso aqui, é um padrão. Tem que ser exatamente isso? Não, mas isso aqui é para vocês terem uma noção. Raças
Raças pequenas, os bezerros nascem mais leves. Raças médias, um pouquinho mais pesado. E raças grandes, um pouco mais pesado. Então, eu coloquei aqui, ó, bezerros de 20 quilos. Vocês vão fornecer um quilo, né, 1 litro de leite não, de colosso, por refeição. Raças médias, 1,5 litro. Raças grandes, 2 litros por refeição, viu, gente? Em média, o consumo, né, depois que estabilizar de leite, né, após a colostragem, em média, o consumo vai estar estabilizado em 10 a 15% do peso vivo do animal. Correto? Aí vocês têm um padrão, então. Goteira esofágica. Acho que foi o Ivan, né? Vocês comentaram que ele perguntou aí, né, falou da goteira esofágica. O que seria a goteira esofágica? Quando o animal ele levanta a cabeça para mamar ou para tomar uma mamadeira, tem as pregas, né, elas fecham e formam uma canaleta. Essa canaleta a gente chama de goteira esofágica. Essa canaleta ela já leva o leite, né, diretamente lá para o omaso, não caindo no rumen. Porque se esse leite cair no rumen, teria uma fermentação indesejável, inapropriada, e poderia ocorrer um quadro de diarreia e infecção nesse animal. Quando o animal nasce, gente, ele tem um aparelho digestivo muito semelhante ao monogástrico. O rumen ele não está desenvolvendo ainda. Então, por isso que ele não pode estar também caindo leite nessa região do rumen, né? Você vê que o animal mais jovem, ao nascimento, o rumen representa apenas 25% da cavidade abdominal, né, dos 4 compartimentos, né, que é o rumen, retículo, omaso e abomaso. E quando o animal ele é desmamado, o rumen já representa 80% do estômago do animal, que é um poligástrico. Então, logo no início, a digestão ela ocorre muito parecida com os animais monogástricos, a digestão enzimática, principalmente no abomaso. Lembrando aí as aulas de nutrição, que essa digestão ocorre principalmente no abomaso, essa digestão enzimática. Aqui, gente, é o segundo passo. O primeiro passo era o quê? Fornecimento de colosso. O segundo passo é o quê? Um fornecimento concentrado. Por que, professor, fornecer concentrado para bezerras leiteiras? O principal intuito é favorecer uma desmama precoce desses animais e essa desmama precoce também vai favorecer que esse animal ele tenha um melhor desenvolvimento, ele se torne um ruminante mais cedo e inicie sua vida reprodutiva mais cedo também. Então, gente, esse alimento, nesses grãos, esse alimento concentrado, ele vai favorecer o desenvolvimento do rumen. Esses grãos serão fermentados lá no rumen, vão produzir o ácido butírico. Lembrando aí as aulas de metabolismo ruminal, o ácido butírico é o principal fonte de energia para o rumen, né? Nós temos lá no rumen a produção, não é o caso de animais jovens, mas temos ali o butirato, o propionato e o acetato. Quando o animal se torna adulto, a menor produção é o butirato. Mas, quando ele é jovem, ele precisa de uma maior produção de butirato, porque o butirato ele é utilizado para a síntese, crescimento e desenvolvimento do rumen. Ele é o responsável por fornecer energia para a parede ruminal, crescimento, mobilidade, desenvolvimento. Então, no início, vai ter uma produção maior do ácido butírico, principalmente para o desenvolvimento das papilas ruminais. Aqui eu tenho uma foto, né, onde eu mostro que um animal que está alimentado simplesmente com um leite, né? Na figura do meio eu tenho um animal que ele é alimentado. Isso aqui é a parede, né? É a parede ruminal por dentro, viu, gente? A gente observando a parede do rumen por dentro. Então, a parede do rumen por dentro do animal, que é somente com leite, ela chega até esbranquiçada, não apresenta prega nenhuma. A com feno, que é leite e feno, já apresenta um início de umas pregas, mas quase nada também. Quando eu coloco aqui, ó, leite e grãos, já começa a ter um desenvolvimento maior das papilas ruminais. Lembrando que as papilas ruminais elas são as principais responsáveis pela absorção dos nutrientes produzidos no rumen. Correto? Então, é fundamental, quanto mais rápido ou precoce ocorrer esse desenvolvimento das papilas ruminais, mais jovem, mais cedo esse animal se torna um ruminante. Aqui uma figura, né, ilustrando, né, a sequência aqui, ó, 6 semanas, em cima eu tenho as 6 semanas, né, animal alimentado apenas com leite, depois a figura do meio que é o animal alimentado com leite e feno, e com 6 semanas também o animal alimentado com leite e grãos. A diferença é muito gritante, o desenvolvimento ruminal
do animal que recebe o concentrado, que são os grãos. 8 semanas, gente, aqui eu tenho, ó, com o animal com 6 e com 8 semanas. 8 semanas, olha como é que estão aqui, ó, o rumen por dentro do animal, por dentro, né? Como é que está o desenvolvimento das papilas ruminais, das pregas ruminais, que são responsáveis pela absorção dos nutrientes lá no rumen, né? Dos ácidos graxos voláteis, dos ácidos graxos de cadeia curta. O animal que ele recebe leite e grãos, ele tem um desenvolvimento nitidamente maior. Aqui também eu observei um ótimo desenvolvimento, né, do animal que está recebendo leite e grãos de feno. Os favos aqui, eles estão também bem desenvolvidos, embora as papilas aqui, ó, na parede, isso aqui na pontinha aqui, gente, é o retículo, né? Mas mesmo assim, ó, vocês observam que quando eu tenho dietas com feno, o feno ele não promove um desenvolvimento tão legal das papilas ruminais como a alimentação concentrada. Quando é só leite e feno, não tem desenvolvimento praticamente nenhum. Mesmo com 12 semanas, viu, gente? Esse aqui é um animal com 12 semanas. Praticamente não tem desenvolvimento quase um de papilas ruminais. Correto? Só mostrando para vocês a importância da gente iniciar para esses animais o fornecimento precoce de alimentos concentrados. Seria um PREP, né? Então, primeiro passo, ok, né? Seria a colostragem. Segundo passo, seria o fornecimento de alimento concentrado. Terceiro passo, cura do umbigo. Por que eu devo realizar a cura do umbigo? Gente, o umbigo é a principal porta de entrada de infecções, bactérias. O umbigo era até então utilizado para troca de nutrientes entre a mãe e o feto. Após o nascimento da cria, né, do bezerro, da bezerra, o umbigo ele perde a função. Entretanto, no umbigo eu tenho várias ligações, né? Eu tenho veia, tenho úrico. O úrico é o ligamento que leva os nutrientes para a bexiga, para os rins. Eu tenho as artérias, eu tenho ligamentos que levam nutrientes para os rins, para o coração, para o rim. Ou seja, o umbigo, ele está relacionado, ele está ligado a todos os órgãos vitais do animal. Então, eu fechar essa porta de entrada aqui de possíveis bactérias, possíveis agentes patogênicos, é fundamental para eu manter a saúde do animal. Aqui tem um exemplo, né? Infecção no umbigo pode ser ligada às artérias, né? Pode causar pneumonia, artrite seria problemas de locomoção, sepsemia seria uma infecção generalizada. Normalmente a sepsemia ela leva à morte do animal. Todos isso aqui podem levar à morte, né? Veias, quando a infecção ocorre na veia, vai estar ligada vai causar diarreia, abscesso no fígado, infecção generalizada, úrico, infecções nos rins e bexiga. Ou seja, é fundamental a gente realizar a cura do umbigo. Como realizar a cura do umbigo? Primeira coisa, gente, a gente vai fazer uma solução de iodo a 10%, né? Se eu vou pegar ali a quantidade de álcool iodado, né? A 10%. E vou imergir um umbigo por no mínimo 3 minutos durante 3 dias. Gado de corte é mais complicado, a gente ficar indo lá num passo. Mas gado de leite dá para a gente fazer tranquilamente aí aos 3 dias seguidos, ao menos por 3 minutos, a imersão do umbigo em solução de álcool iodado. É fundamental também, gente, que o frasco ele seja esse iodo, o iodo que guarda o frasco que guarda o iodo, ele seja uma embalagem que não favoreça a passagem da luz. Se for uma embalagem transparente, que eu envolva esse frasco com papel, enrola impedindo que a luz, porque a luz ele inativa a capacidade séptica, né, do iodo. Então é fundamental, então, a forma de armazenar o iodo também vai influenciar na qualidade da cura do umbigo, consequentemente na sanidade do meu rebanho. Alguns técnicos vão recomendar cortar, outros vão recomendar não cortar. A gente não utiliza cortar, porque a gente entende que quando a gente corta, a gente está aproximando da infecção do umbigo, mas muita gente vai resolver cortar. Mas o segredo é o quê? Realizar, então, a cura na imersão do umbigo em solução de álcool iodado por no mínimo 3 minutos durante 3 dias seguidos. Beleza? Isso os primeiros 3 dias de vida. Aqui
o rapaz, na foto, ele está verificando o umbigo do animal. Um umbigo grosso significa que teve uma cura mal feita, teve alguma infecção. Esses animais que apresentaram essa cura mal feita do umbigo, essa infecção, provavelmente serão animais que terão menor desempenho, menor resposta produtiva. Quarto passo, gente. Quarto passo é a identificação do rebanho. É o controle zootécnico. Nessa foto aqui, ela está bem nítida, né? É importante a gente, na hora de brincar os animais, centralizar o brinco no meio da orelha, entre as nervuras principais. Eu acho que vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Entre as nervuras principais, a nervura principal, outra nervura principal, no meio da orelha. Nada de aqui na ponta, ou muito em cima, ou muito embaixo. É aqui. E tentar não pegar nenhuma artéria, né? Mas entre as principais nervuras, a gente coloca o brinco do animal. Professor, mas o brinco pet, tem muita gente que utiliza colares e outras pessoas utilizam também um tatuador, funciona muito bem. Mas a identificação é fundamental fazer. Não pode ficar sem identificar. E no momento que você vai identificar o animal, que já fez lá, você já fez o corte, a cura do umbigo, já fez a colostragem do animal, você vai identificar e pesar. É fundamental também realizar essa pesagem do animal. Aqui ele mostra, né, o que normalmente a gente faz. A gente passa aí pode ser um unguento, uma solução desinfetante, num brinco, num furo, limpa o local antes de brincar, para evitar uma infecção. E após também a brincagem, a gente aplica algum material, principalmente repelente. Também no umbigo, gente, é muito importante, após a gente imergir o umbigo na solução de iodo, a gente pode passar ao redor também, ao redor, não no umbigo. A gente não aplica repelente. Tem muita gente que cura o umbigo aí com mata-bicheira. O mata-bicheira não tem a função de curar o umbigo. Mas a gente pode aplicar ao redor para repelir algumas moscas, não em cima. Ok? Então, a gente vai realizar a identificação do animal, né? Que é para o controle zootécnico. A gente vai construir a ficha. Essa ficha de controle zootécnico, ela vai ser construída de acordo com a realidade de cada fazenda, né? Vamos colocar o número da bezerra, o número da mãe, o peso ao nascimento, a data de nascimento, o sexo, observações. Aí você vai colocar alguma observação, se esse animal teve algum problema lá na cura do umbigo, ele não mamou o colostro, esse animal, ele tem algum defeito físico, alguma coisa, alguma observação que você acha pertinente. Ah, professor, tem que ser assim a ficha? Não, pode ser mais completa, sem problema nenhum. Isso aqui foi um exemplo hipotético que eu fiz para vocês já começarem a visualizar o controle zootécnico. O controle zootécnico nada mais é a utilização dos números para a tomada de decisão. Isso é o controle zootécnico. Não adianta também eu só fazer a anotação e não utilizar esses números que eu estou anotando para a tomada de decisão. Então, o controle zootécnico nada mais é do que a utilização dos números da minha propriedade, dos meus animais, para a tomada de decisão mais acertada, com foco em desempenho produtivo e lucratividade. Aqui também, né, eu já tenho outra tabela, né? Essa tabela tem os pesos médios de bezerros ao nascimento e 6 meses de idade. Raças grandes, raças pequenas e raças mexiças. Por exemplo, vamos aqui nas raças mexiças, né? Holandês Zebu, que é o mais comum. Ela nasce com 30 quilos em média, e com 6 meses de idade, esse animal tem que estar pesando 120 quilos. Ah, professor, mas aqui não está assim. Então, significa que você tem que estar errando o seu manejo. Isso aqui é um padrão, viu, gente? É para vocês buscarem, tá mais próximo disso. Ah, professor, tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Pode ser melhor também. Mas é muito interessante a gente ter um referencial. Então, um animal mexiço, normalmente, vai nascer com 30 quilos, e aos 6 meses ele vai estar por volta de 120 quilos. Aí você vai calcular isso aí, um GMD médio que ele precisa para estar alcançando 120 quilos com 6 meses de idade. Se ele nasce com 30, aí você subtrai 120 menos 30, 90. Beleza, eu preciso ganhar 90 quilos em 6 meses de vida. Eu vou pegar ali, ó, 90 quilos, dividir por 180 dias. Quantas gramas que ele vai precisar ganhar por dia para ele chegar aos 6 meses com esse peso? E assim eu posso estar agindo, né? Vou acompanhando o desenvolvimento desse animal. Eu não preciso esperar inteirar os 6 meses de idade para eu saber que eu não consegui. Eu posso estar acompanhando o crescimento e desenvolvimento desse animal
e agir de forma antecipada. Ajustar, aumentar o fornecimento concentrado, fazer algum ajuste na dieta para que ele chegue aos 6 meses com esse peso. Aqui outra tabela também, que é o intuito dessas tabelas é o quê? Vocês terem um referencial, né? Coloquei aqui a raça holandesa, a parte suíça, a Wesley, a Ayrshire, a Jessen, peso ao nascimento dessas raças, né? A Jessen é uma raça mais leve, a holandesa e parte suíça são raças mais pesadas. O peso ideal, né? Para elas serem inseminadas, o peso e a idade, né? A holandesa, quando ela atingir por volta de 380 a 400 quilos, 14 a 16 meses já podem ser inseminadas. E aí, assim, tem para as demais raças. Da mesma forma também, o peso ideal e a idade ideal para elas estarem parindo os animais. E para isso, elas precisarão desse GMD aqui, ó. E o pesador desses animais é por volta disso aqui. Então, é assim que a gente tem que começar a anotar os números e ir acompanhando, estabelecendo metas. Dentro da minha realidade, eu vou estabelecendo metas. Qual é o tipo de animal que eu trabalho? São raças pequenas, raças médias, raças grandes? Qual que são os meus objetivos? Quando que será a melhor hora para eu inseminar esses animais? Eu preciso associar não somente o peso, mas também associar o peso com a melhor idade. O quanto antes possível. Aqui tem uma foto, aqui também é outra coisa que vocês podem avaliar dessas novilhas, né? Dessas bezerras, é o score de consumo corporal. Aí coloca aqui, ó, aos 2 meses ela vai estar com score 2,25, 6 meses um score 2,3. À medida que o animal vai envelhecendo, vai melhorando o score. Com 1 ano vai estar com score 2,8, 14 meses 3. Aqui, 14 ou 18 meses já pode estar emprenhando esse animal, né? Dependendo da raça. Então, um animal com 18 meses vai estar com um score de 3,25 e 24 meses 3,5. É lógico, gente, o animal, se ele pariu aqui, ó, dependendo da época que ele pariu, ele vai perder condição física. Lembrando que as fêmeas, elas têm uma variação de score de condição corporal. Logo após o parto, elas têm um balanço energético negativo, onde elas perdem condição física, porque eu já expliquei isso em aulas, né? Tem um maior desenvolvimento do feto, comprime o rumen, diminui a capacidade digestiva do animal, tem uma maior exigência nutricional, vista a produção de leite e a sua mantença, e a sua incapacidade associada à incapacidade de ingerir a quantidade de alimento que ela precisa. Então, tem uma variação natural. Após o parto, esse animal vai cair a condição física, provavelmente ali para 2,25, e vai recuperando até a próxima inseminação. Beleza? Aí o Rafael colocou aqui, quando uma vaca rejeita o bezerro, procuramos uma vaca múltipla para ele continuar mamando, melhor se for na época do colosso. Então, gente, Rafa, tem que ter um banco de colosso. Você tem que fazer um banco de colosso. Nada de ficar, tem que guardar e fornecer. Se tiver 2 vacas que mamaram, que pariram no mesmo dia, pode fornecer sim. Um colosso fresquinho é ótimo. Mas tem que ter um banco de colosso, tem que fornecer o colosso. Entendendo? Não é simplesmente a vaca, tem que ser colosso. E quando armazena, é quanto tempo de uso para ele armazenado, dependendo? Oi? O tempo de armazenamento do colosso do banco. Então, é bom você manter um estoque, não muito velho, né? Mas ele estando congelado, ele dura muito tempo. Mas é bom você estar sempre atualizando e repondo seu estoque. Para ter um estoque sempre mais novo. Tem muita... Dependendo da fazenda, do tamanho da fazenda, talvez você consiga... Tem mais de uma vaca parindo no dia. Isso aí facilita também. Ô, Tonico, tem problema se dá o colosso de uma vaca de outra raça com um bezerro? Não tem problema nenhum, não. Sendo colosso, não tem problema. Por exemplo, você pegar um colosso de uma vaca Jersey e dar para um bezerro, filha de uma vaca holandesa, é até melhor, porque o colosso da vaca Isso que eu estava pensando. Ele é mais rico em imunoglobulina, sem problema nenhum. E o inverso também pode, só que ela é mais fraca um pouco, né? Mas não tem problema. O importante é ser um colosso de qualidade e fornecer, principalmente nas primeiras 6 horas de vida, porque fornecendo nas primeiras 6 horas de vida vai determinar o desempenho até o final da vida desse animal. Viu? É que eu estava pensando nisso, igual você falou, assim, no caso de taurinos e tal, que tirava o leite para dar para o bezerro, né?
na colossagem. Aí talvez, se fosse uma fazenda que tivesse um banco de colosso, compensasse dar de outra vaca para os bezerros ficarem com uma imunidade melhor, alguma coisa assim. Já que vai ter... Não, o ideal é fornecer da própria mãe, né? Uhum. Não tem problema. Porque aí você vai ser um colosso novinho, fresquinho. Nada supera algo novo. Porque o Entendi. simples fato de armazenar e guardar já se perde, né? Algumas características. Mas é uma opção. Rian, pode falar, Rian. Aí dá tempo de juntar um pouquinho. Tá tranquilo, não. E outra, moço. Animais que têm uma produção maior, eles produzem muito colosso. Pensa só uma vaca que ela produz ali 30 quilos de leite de média. Ela vai produzir ali 20 e tantos quilos de colosso no dia de novo. O bezerro não dá conta de tomar, não. Você vai guardar, ué. Vai ter que tirar e guardar uma parte. Mas, tipo assim, até quantos dias é considerado colosso? Vai depender do 5 tanto que o dias. bezerro mamou. 5 dias? 5 dias. 5 dias é colosso. Agora, o bezerro tem que mamar principalmente nas primeiras 6 horas. E no mínimo 3 dias recebendo colosso. Entendeu? Bezerro tem que tomar o colosso principalmente nas primeiras 6 horas. É fundamental, no mínimo 2 quilos. E nos primeiros 3 dias de vida. Lembrando que as primeiras 24 horas serão as horas que ele terá maior absorção de imunoglobulinas. Pois é, eu tava vendo aqui no Instagram um cara que pegou um filhotinho de búfalo para criar. Acho que vai ficar meio fraquinho os dias, vai demorar de desenvolver. E pariu, acho que antes de ontem. E ele já levou para a fazenda dele lá, não vai ter colosso para ele ingerir. Não vai, mas aí tem hora que os caras fazem assim, pega um leite de vaca, coloca ovo de codorna, coloca uma terramicina, faz um ajeito, mas não substitui, não substitui. O colosso é uma vacina natural, ele tem todos os anticorpos ali, ó, é uma vacina natural. Essa vacina natural, ela vai durar ali em torno de 30 a 45 dias, esse é que a gente chama de imunidade passiva. É o tempo necessário para que o próprio organismo do bezerro, do animal, desenvolva a sua imunidade ativa. Inclusive, tem uma janela de susceptibilidade, que ela vai se dar ali por volta dos 45 dias, onde eu tenho uma menor imunidade passiva, porque ela está acabando, e a imunidade ativa ainda ela não está tão alta. É uma janela muito suscetível, por volta dos 40 a 50 dias de vida desses animais. Eu tenho uma janela de suscetibilidade, onde a chance dele adoecer eu tenho um problema maior.